Olá, muito bom dia para você ligado em mais uma Acorda. Tô aqui pedindo o seu like novamente, tá? Deixa o like nesse Acorda, deixe seu comentário também, a gente vai repercutir um pouco o que foi esse Vasco e Flamengo, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca aqui no Newton Santos. Então eu conto demais com a sua audiência, com a sua colaboração. Deixa o like, comente aí o que você achou do Vasco em mais um Clássico dos Milhões, em mais um jogo contra o Flamengo. Bom, uma breve análise, nada muito esticado. Um primeiro tempo que dava a sensação de que o Vasco ia ter o mesmo rendimento que ele teve naquele primeiro tempo contra o Flamengo, no jogo da Taça Guanabara, devido à escalação. Mais uma vez, o Carille entrando em campo com 3 volantes, Coutinho centralizado, Rayan e o Verratti no ataque, diferente do que foi no primeiro jogo contra o Flamengo, o Zuccarello, e no meio tinha o Tietchan. Então, nesse jogo, o Jair e o Rayan. Então, pela escalação, já bateu aquela pulga atrás da orelha de como o Vasco ia se comportar nesse jogo contra o Flamengo. O primeiro tempo começou, o Flamengo tentando fazer aquela pressão na saída de bola, o Vasco com uma certa dificuldade de saída, normal de um time que está sem os pontas, sem o atacante nesse esquema inicial, no primeiro momento. Sendo que a postura foi totalmente diferente do que foi no primeiro jogo. E isso foi legal de acompanhar. Logo no início do jogo, teve uma entrada, o tempo fechou, Piton ali numa entrada, ali na verdade foi pelo lado direito, logo no início do jogo já teve uma entrada. Eu acho que tratando o jogo como um clássico também, e eu não vou nem falar do Bruno Arleu, tá? Eu acho que o que vocês viram aqui, vocês viram no jogo, vocês viram a atuação dele. Depois teve uma entrada do Wesley em cima do Verratti, passível de cartão vermelho, enfim. Também não vou entrar em mérito de arbitragem, apesar de eu já estar criticando o Bruno Arleu, mas se a gente ficar batendo nessa tecla de lance, de arbitragem, se tinha que ser assim, assado, enfim, a gente vai ficar numa corda falando somente de arbitragem. E essa não é a intenção. Vocês vão ouvir durante toda a programação, o Cerdeira vai falar sobre isso, enfim, da atuação do Bruno Arleu. Então o jogo começou muito quente, né? O Vasco em cima em vários momentos, até que essa postura do Vasco, principalmente na metade da primeira etapa, da metade para lá, o Vasco foi criando volume, né? E foi melhor que o Flamengo. Em boa parte da primeira etapa, o Vasco conseguiu ser melhor que o Flamengo. O Vasco foi criando volume, foi tentando oportunidade, até que o Coutinho acha uma bola, um passe espetacular para a descida pela direita, se eu não me engano, para o Paulo Henrique. Ou para o Rayan, foi para o Rayan mesmo. A jogada foi em profundidade, o Rayan invade a área, tenta de direita, o Rossi pega, a bola sobra com o Rayan de novo, ele limpa para a canhota, bate o Léo Ortiz em cima da linha, salvo que seria 1-0 do Vasco naquele momento. O Vasco estava melhor, o Vasco estava pressionando, o Vasco tinha volume de jogo. Primeiro tempo com uma postura totalmente diferente do que foi naquele primeiro jogo. E deu uma sensação de que a gente podia, sim, sair com um resultado positivo daqui. O Vasco vai para o intervalo. Volta do intervalo, na verdade o Vasco não volta do intervalo. O Flamengo tem as rédeas do jogo, tem o controle da partida, o Vasco não consegue sair, tem muita dificuldade. O Carille percebe isso, opta pela entrada do Lloyd. E num chute, cara, completamente cagado aqui, um lance do Bruno Henrique na entrada da área, ele consegue, enfim. E a bola vai no ângulo do Léo Jardim. No primeiro momento eu achei até que a bola tinha sido desviada, mas ela acabou entrando. Sorte essa que acontece do outro lado, acaba não acontecendo pra gente. Teve um lance do Paulo Henrique no final da segunda etapa, que ele errou o cruzamento. E o Rossi foi lá, deu um tapa para a linha de fundo. Enfim. Comparando o primeiro com o segundo tempo, acaba sendo frustrante o resultado hoje, porque o primeiro tempo do Vasco, no geral, foi muito bom. A postura do Vasco foi boa.
foi animador. E com Coutinho bem no jogo, Paulo Henrique novamente bem no jogo, o Verratti é um brigador lá na frente. E a gente esperava que essa atuação no segundo tempo, pelo menos essa postura no segundo tempo, pudesse acontecer. E deu para perceber o semblante dos torcedores que ficaram bem aqui, nessa parte, né, toda essa região aqui do Newton Santos. E público hoje muito aquém do que é um Vasco Flamengo. Teve 10.996, se eu não me engano. Quase 11 mil pessoas para um clássico dessa magnitude, desse tamanho. Dá para ver no semblante a frustração, a decepção de sair mais uma vez derrotado contra o seu maior rival. O Vasco no segundo tempo não teve a mesma postura, o Vasco não conseguiu jogar no segundo tempo. O Flamengo, depois que fez 1 a 0, começou a cozinhar o jogo. Não quis. E o Vasco não conseguia recuperar essa bola. O Flamengo até tentou em alguns contra-ataques, Bruno Henrique, Matheus Gonçalves, enfim. Mas do outro lado não nos interessa muito. O Carille modificou. Tentou aí com o Garré, com o Payet, com o Sforza. Cara, isso mesmo, Sforza. Que ele tentou com aquilo, eu não sei. O Sforza tentou 2 saídas de bola aqui, ele errou as 2. Não deu para entender. O Garré dá para ver que ainda não está entrosado, fora ali do esquema. E o Payet, cara, ele entrou e errou tudo que ele fez. Tudo que ele fez. Assim, o Payet entra no segundo tempo contra o União Rondonópolis, porra, fez chover. Entra no segundo tempo, cara, esses jogos não é parâmetro, pô, não são parâmetro. E ele entrou muito mal hoje. Muito mal hoje. Coutinho não conseguiu repetir a atuação que ele teve no segundo tempo. Na verdade, o time todo, né? Essa é a grande verdade. Enfim, o que passa para mim é a frustração de que a postura do Vasco no segundo tempo não foi a mesma da primeira. O Vasco não conseguiu jogar no segundo tempo. E isso me deixou decepcionado. E a gente sai derrotado. 1 a 0, gol do Bruno Henrique. Vai para um segundo jogo tendo que fazer 2 gols de vantagem. Eu acho que tem que fazer aí 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2, enfim, para sair classificado, já que o empate no agregado é do rival. E é uma dificuldade muito grande, até pelo retrospecto que está acontecendo aí nos últimos jogos, nos últimos anos. A gente vê uma dificuldade muito grande do Vasco passar para essa final do Campeonato Carioca. Infelizmente. O primeiro tempo deu uma sensação, e o segundo tempo mostrou o que a gente, como dizer, acabava esperando no primeiro tempo, devido à escalação, enfim. Cara, ele precisa ser questionado em relação ao fato desse segundo tempo pobre. Acho que o Vasco não consegue agredir o adversário, não consegue criar oportunidades. Você vê o Verratti dentro de campo muito incomodado, Coutinho em alguns momentos também muito incomodado, enfim. Eu acho que é isso. Não vou deixar para o Cerdeira falar da arbitragem. Os companheiros aí vão falar durante toda a semana em relação ao jogo. O Jean, o Flávio também vai bater muito nessa tecla aí da falta de criatividade do Carille, enfim, o Emerson também. Agradecendo a todo mundo que acompanhou a jornada ontem, que acompanhou a transmissão comigo, com o Sérgio, que deixou o like. Meu muito obrigado. E até a próxima, meus amigos. Ainda com a esperança de dias melhores. Tá bom? Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima.